Bom dia, paz seja com todos. Sou o pastor Elias, professor da Escola Bíblica do Evangelho Quadrangular. E hoje nós vamos falar de cobiça. Cobiça é considerado o número 1 dos pecados. O texto que a gente vai ler agora se encontra em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Mas o que é verdadeiramente a cobiça? Cobiça, ela é considerada como um aprisionamento da alma. Ela pode ser considerada como os mais bárbaros sistemas de prisão do mundo, porque ela submete o ser humano às paixões mais mesquinhas, cruéis e degradantes. É algo que domina a pessoa. A cobiça, ela desconhece limites. Ou seja, para uma pessoa que está acometida de cobiça, ela apenas tem o anseio de obter, prestígio, honra, glória. Quanto mais o indivíduo tem, mais ele quer. Cobiça é isso. Ela não tem limites. Vejamos algumas questões pontuais relacionadas à cobiça. Uma das coisas, não está condicionada à idade. Qualquer pessoa pode ser acometido da cobiça. E isso tende a piorar, com o passar dos anos, se não houver um arrependimento, uma mudança no comportamento da pessoa. Isso agrava cada vez mais. E a cobiça é a raiz de muitos males. Segunda coisa, é um pecado abominável. A cobiça desagrada o Criador porque representa uma espécie de culto ao eu. A pessoa deixa de cultuar ao Criador, deixa de adorar o Criador para cultuar a si mesmo. Ou seja, buscando o agrado de si mesmo, buscando a satisfação do seu eu. Não tem qualquer preocupação com o seu próximo e nem com as coisas de Deus, com aquilo que se leva para a eternidade. O seu foco está na obtenção infinda de bens ou bens abstratos nesta vida, porque bens físicos ou abstratos, porque a pessoa não quer nem pensar na eternidade, ela não quer pensar na vida futura com Deus. Então a pessoa cobiçosa, ela está pecando, e é um pecado que leva à perdição, à condenação. Terceira coisa, ela é inconsequente. A ela deve-se o quê? Os adultérios, as guerras, os desentendimentos, inclusive na família, em relação com amigos, os roubos, as fraudes, a exploração do homem pelo homem, a luta pelo poder e toda espécie de corrupção. Tudo começa com a cobiça, com o quê? Com o desejo de adquirir as coisas, mesmo que sendo injustamente, ilegal. É uma forma de querer o que é do outro. Quarta coisa, ela afasta o homem da presença de Deus. Um desejo intenso de conseguir algo sem dar importância aos planos ou à vontade do Todo-Poderoso. A pessoa, ela quer tanto algo que ela não busca saber se Deus está se agradando daquilo, não pede orientação a Deus, ao Espírito Santo, ela simplesmente quer agradar o seu desejo carnal. Nós vamos ver aqui alguns relatos de cobiça na Bíblia. Uma das pessoas que
que estão contidas aqui se chama Acã. Quem era Acã? No livro de Josué, capítulo 6, diz que esse homem, Acã, ele ficou marcado na Bíblia pela desobediência. Na época de Josué, eles tomaram a cidade e Deus tinha ordenado que eles queimassem tudo, que não levassem nada daquela cidade. E esse homem Acã, ele pegou e guardou para si alguns pertences. E com isso veio a sentença. Ele e toda a sua família foram amaldiçoados. Tudo que era deles foi queimado a fogo. Outro personagem é Geazi. Quem era Geazi? Geazi era o moço do profeta Eliseu. O general Naamã, que fora cometido de lepra, foi até o profeta Eliseu, e Eliseu, um homem de Deus, deu o direcionamento para que Naamã fosse curado da lepra. E Naamã ofereceu ao profeta presentes, mas o profeta ele não quis aceitar. Mas aí o que tinha no coração de Geazi, que era o moço do profeta? A cobiça. Ele queria aquilo que não era dele. O presente não era para ele. Ele desejou o presente que era para o profeta e foi atrás do general. No meio do caminho ele quis, para si aquilo que outrora o profeta rejeitara. Consequência disso, ele ficou leproso pro resto da vida. Ele ficou marcado pela sua ganância, pela sua cobiça. Ele ficou leproso. O que antes o Naamã tinha, passou todo para Geazi pela sua cobiça. Outro personagem que foi muito marcado pela cobiça foi Judas Iscariote. A narrativa de Mateus 26 destaca que Judas entregou o Salvador por causa da cobiça. Foi o amor ao dinheiro responsável por fazer Judas o maior traidor da história. Ele simplesmente se deixou levar pela ganância, pelo dinheiro. Ele não mediu esforços para adquirir aquele dinheiro, mesmo que tivesse que trair o Salvador. Os fariseus, outros personagens contidos na Bíblia, ao qual foram muito criticados por Jesus. Dominados pela cobiça, eles estavam prontos a cometer as maiores atrocidades. Jesus combateu-os de forma veemente nos evangelhos sinóticos, em especial no capítulo 23 de Mateus. Jesus sempre orientando, falando que eles preferiam o ouro do templo do que o próprio templo. Eles preferiam a oferta do altar ao invés do altar. Eles estavam preocupados com os bens que eles poderiam se apropriar. Eles não estavam preocupados com as coisas de Deus. Eles estavam preocupados com aquilo que eles poderiam pegar para si. É um pecado muito sério que nos rodeia. Mas como vencer a cobiça? A cobiça, a primeira coisa, ela provém do inferno. É o maligno que está por trás disso. Atende aos interesses mais elevados do príncipe das trevas. Em João 10,10 diz que ele veio roubar, matar e destruir. Por isso nós não podemos dar lugar à cobiça. É o primeiro de todos os pecados, porque se originou lá no céu, com o próprio Lúcifer, quando ele quis tomar o lugar de Deus. Agora, como vencer? Nós podemos vencer vigiando. Ser vigilante em todo tempo para que a gente não caia nesse pecado. Outra coisa, ser grato. Uma pessoa grata considera que o que ela tem em Deus é maior do que o que ainda não possui. O que você tem é maior do que aquilo que você ainda não tem. Seja grato pela sua família, seja grato pelo seu emprego, seja grato pela sua vida. Seja grato
por tudo. Esteja contente com tudo que você já tem. E confie em Deus e na sua palavra. Deus sempre tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor para nós. Há pessoas que evitam os pecados capazes de comprometer suas reputações diante dos homens, mas consentem em procedimento diário de impiedade. Jesus disse que os fariseus e escribas limpavam o exterior do copo e do prato, mas o seu interior estava sujo. Sabe? Então, não adianta a gente mostrar para as pessoas que somos uma coisa, mas por dentro nosso coração está cheio de impureza. O que eu quero dizer para você é que você peça a Deus para te limpar. Peça a Deus para que te ensine, para te orientar. Peça a Deus que te dê um coração mais grato. Que Deus, no seu infinito poder e sabedoria, nos ajude a viver uma vida pura e livre da cobiça. Esse terrível pecado que aprisiona a alma de muitas pessoas. Que o Senhor Jesus possa te direcionar, te dando um coração puro, uma mente pura, para que as bênçãos dele sejam derramadas sobre a minha e sobre a sua vida. Deus te abençoe e um ótimo dia.